politicamente você projeta a excelência da ação para trazer ao agente mais liberdade. Mais poder, mais liberdade. Quanto mais poder eu tenho, mais liberdade eu tenho. Essa relação corre em sinergia. O Bolsonaro ele tem uma dificuldade imensa com o Congresso. E a resolução dessa dificuldade para mantê-lo como líder do governo, chefe do executivo, e evitar o impeachment, tem sido um equilíbrio entre a popularidade e o exército. O exército o apoia, é a força dele e a popularidade que ele tem. Ele é o único político popular. Seus adversários são visceralmente impopulares. Eu contei, numa estimativa generosa, os deputados bolsonaristas dentro do Congresso. Eu acho que eles não somam nem 10. Eu acho que não somam nem 10. Mas talvez você consiga encontrar talvez uns 20. Talvez uns 20 de maneira assim, bastante piedosa, considerando alianças muito tênues. Eu, sinceramente, não, incluindo o filho dele, não encontrei nem 10, assim de pronto. Ele precisa de 1/3, pelo menos, né, para evitar um impeachment. Ele precisa de 1/3. Então, como que ele não sofre o impeachment? Porque ele se mantém no cargo, mesmo não tendo nem deputados suficientes para preencher os dedos da mão. Porque ele tem essas duas entidades, né? A popularidade dessas duas entidades políticas. A musculatura do exército e a força política da sua popularidade. Só que isso o torna muito dependente do exército. Isso reduz muito a liberdade dele em diversos temas, os quais não são de acordo imediato com o exército, e amplia consequentemente muito a influência do exército. É necessário controlar a liberdade, fomentar a sua própria liberdade, evitando ser controlado, no caso do Bolsonaro, pelo exército. Quanto mais vulnerável ele é ao Congresso, mais dependente ele é do exército. Para ter independência do exército, ele precisa ou fragilizar a dependência que o exército tem dele, ou se tornar mais influente no Congresso. Qual é o problema com o Congresso? Tudo que se aproxima dele é cáustico para a popularidade. Então ele tem que preparar uma estratégia para, ao mesmo tempo, aumentar sua influência dentro do Congresso, particularmente na Câmara, e reduzir sua dependência, consequentemente, do Exército. Ele tem que realizar as duas ações, preparar as duas estratégias, articulá-las e consolidá-las. Como fazer isso? A curto prazo, ele tem um imenso desafio, que é a eleição indicada, a eleição do nome que ele indicará ao STF. Esse nome vai ser ratificado, ele vai ser sabatinado pelo Senado. Então o Senado, e é óbvio que isso é uma indicação tão absurdamente relevante, que ela era tema de concerto entre negociação sobre a PF, né, a liderança da PF. Você me dá o delegado-geral e eu lhe dou a indicação do STF. Por isso que, de fato, a indicação do delegado-geral é o motivo do problema atual, né? O teatro de guerra atual nas trincheiras. Dessa oposição entre STF, Congresso, governadores e, do outro lado, o Exército e Bolsonaro. Pois bem, Bolsonaro já sabe que ele precisa, então, conseguir metade do Senado para aprovar o seu nome. É óbvio que esse nome vai ser aprovado pelo Exército primeiro. O Exército é o grupo político mais influente com o Bolsonaro. E Bolsonaro
tem uma liberdade imensa, maior, não é? Imensa, poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Melhora muito a sua liberdade de indicação quando ele se livra de Moro. Porque Moro ele ocupava aquela demanda popular. Enquanto ele fosse visto pelos bolsonaristas, enquanto ele fosse visto aliado à popularidade do Bolsonaro, ele era o indicado natural ao cargo. Agora que ele foi desmoralizado, preterido e expulso, ou se você quer vê-lo como traidor, etc., expulsou-se, saiu do grupo, o que interessa para politicamente avaliando a ação, o que interessa é, agora que ele não é mais o herdeiro natural dessa nomeação, ele não está na linha de candidatos a essa nomeação, Bolsonaro tem a liberdade de articular nomes com mais fluência. É claro que ele precisaria de um nome que fosse de plena confiança dele. Qual que é o problema disso? Ele não é livre do Exército, ele depende do Exército para manter sua condição de poder. E ele tem a dificuldade que eu já mencionei, quanto mais independente ele é do Congresso, mais dependente ele é do Exército, quanto mais dependente ele é do Exército, menos livre ele é. Então o Exército vai ter imensa influência sobre a escolha desse juiz, né, desse ministro do STF. Para controlar, conter a composição, é claro que ele vai querer ter a máxima liberdade na hora de compor uma articulação com o Exército para escolher um nome que lhe seja mais próximo e também atenda ao Exército. Ok. E esse nome precisa ser aprovado pelo Senado. Então, nesse momento, no momento em que acende a relevância desse debate, o Bolsonaro vai ter uma situação em que o Senado ele precisa ser ameaçado, né, com as aspas da cordialidade, ele precisa ser pressionado e o STF vai mantê-lo no máximo cabresto possível. Ele vai segurar a coleira tão firme quanto possível, porque o acordo que existe, o concerto, né, um concerto informal, ou conforme eu vejo, se você quer assim que eu ressalve, a relação política entre ambos, STF e Senado, funciona deste modo. O STF protege as costas do Senado, o Senado protege as costas do STF, porque os impeachments de ministros do STF acontecem no Senado e o STF julga os senadores, por sua vez. Então, um lava a mão do outro. Como que o Bolsonaro vai conseguir amenizar esse cabresto que o Senado, que o STF tem sobre o Senado? Isso é uma dimensão política de conflito para ser resolvida em 6 meses. Se eu não me engano, é o tempo que ele tem até o momento, muito menos, na verdade, que 6 meses, né? Ele está atrasado. Se preparar uma estratégia rapidamente para conseguir reduzir a influência do STF, ou pelo menos equilibrar e ter a aprovação de um nome. É claro que um nome menos consensual entre todos. É claro que nesse momento, se fosse votado agora o nome seria um consenso entre o Exército, o Bolsonaro, o STF e o Senado. Ia ser uma grande pizza. Uma grande pizza. É claro que Bolsonaro quer evitar, pela saúde da sua própria liberdade, que isso resulte em uma grande pizza. Então ele precisa aumentar a influência sobre um número fechado que monte maioria, que monte majoritariedade, ou porque é um candidato tão sólido do Exército que o Senado vai se ver constrangido, ele vai ter medo de recusar o candidato do Exército porque é o Exército, afinal. Mas enfim, esse é um conflito que tem suas variáveis. Dentro da Câmara, Bolsonaro precisa ampliar a sua base. Ele precisa ampliar a sua base. Enquanto ele for detentor de 10 deputados, não tem condições dele reduzir sua dependência diante do Exército. O Exército basicamente o tem, quanto mais cai a popularidade dele, como um fantoche. Então, o Exército só não tem como fantoche porque ele representa a maior popularidade possível. É surreal
a relevância da popularidade dele. Politicamente isso é fundamental. Por isso que apesar da facilidade com que diversos analistas políticos vão aparecer recomendando a aproximação de Bolsonaro com o Exército, com o Congresso, eu evitaria isso a qualquer custo. A qualquer custo. O que o Bolsonaro precisa fazer o contrário, fazer o Congresso se aproximar dele. Como, Carlos? Como que isso é possível? Bom, para ontem o Bolsonaro tem que organizar o partido dele. Meu Deus do céu, isso não pode ser mais enrolado. Ele tem que organizar o partido dele, porque não é possível que você não consiga encontrar 100 deputados que queiram fazer parte do partido mais popular no país. Automaticamente, quando o Bolsonaro abre esse partido, ele se torna o partido mais popular do país. É instantâneo. É instantâneo. Porque o Bolsonaro é o único político popular no país. Eu não vou nem argumentar a última pesquisa presidencial feita em que ele vence todos os cenários com uma certa folga. Essas pesquisas me são irrelevantes. É uma questão lógica. A vontade mais influente, a vontade popular dentro do ambiente democrático, a vontade mais influente, claramente o favorece. Claramente o favorece. Eu poderia até linkar aqui o vídeo em que eu dissertei sobre a vontade popular, mas isso é muito claro. Então, ele precisa se tornar atrativo a esses deputados. Criar um caminho de atração para esses deputados, fazer com que eles venham a Bolsonaro. Eles o sigam. Não o contrário. Não o contrário. Ele não pode se aproximar, em hipótese alguma, desse Congresso, porque o Congresso é cáustico. Qualquer narrativa descrita como uma aproximação ao Congresso é cáustica à popularidade. Agora, ao contrário, deputados procuram se inscrever no partido de Bolsonaro, já mudou completamente a publicidade da notícia. A capacidade de argumentação da notícia, de marketing da notícia, já é totalmente diferente. Então essa seria a minha recomendação com a Câmara. Na medida em que ele tem uma situação melhor com a Câmara, a gente pode voltar para o Senado e aí ele é menos vulnerável ao Exército, menos vulnerável na Câmara, então imediatamente ele tem mais liberdade para compor sua situação dentro da batalha para a indicação do STF. Quem é o outro adversário dele? Os governadores. É óbvio que isso envolve também a luta, o teatro de conflito no STF. Né? Se ele indica alguém mais favorável a ele no STF, é claro que ele aumentou sua influência dentro do STF e reduziu a capacidade de dano que o STF tem para atingi-lo. Então esses são os três adversários habituais dele, né? A Câmara, o Senado e o STF. Bom, essa seria a minha sugestão para cada um deles. Para os governadores, continuar publicizando a condição tirânica deles. Quanto mais eles se arrogarem as pesquisas inclusive têm divulgado, eu acho que Dória não alcança nem 5%, que é aquilo que se espera considerando o desempenho do Alckmin na última eleição, no primeiro turno. Não me surpreenderia se ele tivesse mais do que 5%. Então esqueça, os governadores é só insistir em mais do mesmo. Destrói a popularidade desses indivíduos, porque eles vão ter tudo no STF. Tudo o que eles judicializarem conseguirão fazer. Porque o STF faz sempre, o STF é visceralmente anti-bolsonarista neste contexto, vai sempre conceder. O STF está um pouco mais emparedado agora, porque ele viu o laço, o balaio que o Bolsonaro conseguiu fazer com a indicação do delegado-geral. E o delegado-geral dá à ramagem, dá a Bolsonaro algum controle, né? Melhor do que não fosse isso. Algum controle, algum recurso, uma liberdade maior para operar estrategicamente aquilo que eu considero a demanda
a demanda publicitária, demanda estratégica, a demanda de popularidade fundamental, a estratégia de recomposição da popularidade fundamental. Deixa eu detalhar bem isso, como eu quero que seja dito, porque você vai entender, sem dúvida alguma, quando eu lhe apresentar a ação. O Bolsonaro precisa ganhar a Lava Jato. Agora que o Bolsonaro consegue ampliar sua influência na Polícia Federal, e são duas teses em confronto, uma que diz ele vai proteger os filhos, outra que diz ele trocou o controle da PF porque ele precisa saber quem ele quer, ele não admite, né, desconhecer quem tentou matá-lo. Agora é irrelevante, a estratégia foi executada, ele amplia o seu controle dentro da PF, sem dúvida alguma, porque se livra do Moro e se livra do representante que Moro escolheu. O que eu quero dizer com reaver a Lava Jato? A Lava Jato está estagnada. A imprensa é a priori anti-bolsonarista. Moro agora é anti-bolsonarista. Portanto, a imprensa é a priori pró-Moro. O que Bolsonaro deve fazer, então? Provocar um curto-circuito na imprensa. Ele deve se apropriar do projeto anticrime e fazer dele seu. No momento em que o projeto anticrime for seu, a imprensa não pode ser contrária ao projeto anticrime porque ela é pró-Moro. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ser contrária ao projeto anticrime porque ela é a priori contrária a tudo que Bolsonaro faz. Então você provoca um curto-circuito e neutraliza a imprensa, que é o outro adversário do Bolsonaro. Então essa seria a minha estratégia. Para a Câmara, para o Senado, para o STF, para a imprensa. Isso resolveria, e os governadores eu já mencionei, continuam insistindo na composição que é diariamente facilitada por eles sob a sua condição tirânica. Defende a liberdade, depicta-os como tiranos. Isso é facilmente articulável, eles se atrapalham e ajudam Bolsonaro diariamente nesse intuito, sob a premissa de se apresentarem como responsáveis, produzindo guetos, produzindo prisões domiciliares cada vez mais arrogadas a facilmente os deptarem com o autoritarismo. Então, para os governadores continuar apresentando-os no que eles assim facilmente se configuram ser. Para a imprensa fazer isto, para a Lava Jato apresentar-se como uma nova casa, apresentar-se como uma nova casa a Lava Jato. Moro é o rosto, ou era o rosto da Lava Jato. Assim como Bolsonaro é o rosto, obviamente, do bolsonarismo. Porque ele encarna, representa aquela propositura. Apropria-se da Lava Jato, pega o combate à corrupção, joga o combate à corrupção adiante. Isso vai fazer de você o novo rosto da Lava Jato. Como? Mas o STF vai acabar com qualquer medida judicializada. Claro, mas você percebe a dificuldade que o Moro tem com o próprio STF? Por que o Moro se aproximou do Bolsonaro? Porque o STF era o principal adversário, o STF e o Congresso eram os principais adversários, poder-se argumentar, a interpretação que eu vou apresentar a você, eram os principais adversários da Lava Jato. Então qual é o trabalho do Bolsonaro agora? Já que a Lava Jato continua tendo o STF como adversário, a Lava Jato ela se montou, gente, com um juiz de primeira instância, com uma equipe fundamentalmente em Curitiba, depois espalhando em Curitiba, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Faz a mesma coisa, traz de volta, encontra esses juízes, fomenta o trabalho desses caras, posiciona-os em conflito com a Lava Jato, com o Judiciário, com o STF. Principalmente agora que a sua influência na Polícia Federal está ampliada. Pronto, acho que é isso. Essa seria a agenda ideal em todas as frentes a curto prazo para o Bolsonaro. Apresentem aí as impressões de vocês.